É com muita alegria que nós damos início ao segundo episódio do Believecast, que é o podcast da Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, a ADCMI, presidida pelo pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. E hoje nós iremos para mais uma entrevista com uma pessoa muito especial, um amigo de longa data, do meu coração. E eu quero apresentar a vocês pastor Natanael Silva, que é o pastor presidente da AD Nova Aurora. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso Believecast. Que bacana tê-lo aqui conosco, uma pessoa do nosso coração. E eu já transmito um abraço do nosso pastor Carlos Eduardo a você. Meu Deus, que alegria estar aqui nessa edição tão especial. Estar contigo também é para nós uma bênção. É uma amizade que já passa de 20 anos, né, pastor? Exatamente. E glorificamos a Deus pela vida do pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço, que é o meu mentor, meu professor, meu instrutor, meu treinador ministerial. Ele tem sido realmente uma referência para o meu ministério, não só no aspecto ministerial. Interessante, pastor Ivan, que quando eu tive a primeira experiência, pastor Carlos, foi quando eu fui consagrado ao presbitério. Olha só. No dia da consagração ao presbitério, foi quando ele orou por mim, foi uma das pessoas que orou por mim, e naquele dia gerou uma amizade realmente muito especial da parte do Senhor. E ele foi o meu mentor profissional, porque a partir dali, né, naquele instante, a gente se aproximou. E a primeira mentoria, a primeira instrução que eu recebi dele foi na área profissional. E depois, na sequência, ministerial, e tem sido até hoje esse grande amigo, conselheiro e o meu pastor também. Amém. Eu não disse, mas porque eu queria que você, falasse, mas além de ser pastor presidente, você também é advogado, compõe também a comissão jurídica da nossa convenção, onde o nosso pastor Carlos Eduardo, ele é o diretor-presidente ali da comissão, e é muito bacana, eu estou extremamente feliz, porque você é um modelo para a nossa juventude, porque eu te conheço há muito tempo, você foi jovem, né? Ainda por mais que seja um obreiro ainda um tanto jovem, mas foi assim, coordenador de mocidade, depois foi coordenador da UMADS geral de Curitiba, dirigente de congregação, entre tantos outros cargos, jurídico da Assembleia de Deus de Curitiba, e hoje é um presidente. Então isso traz assim uma esperança para os nossos jovens, que estão trilhando a caminhada, dizendo, puxa, eu tenho um exemplo, um modelo aqui, pastor Natanael, que hoje e a gente teve na nossa posse, ficamos muito felizes. E além disso, você também é escritor, eu não sei se você dorme. Não, dorme sim, pastor. Você dorme, Mas fale um pouquinho aqui, há um lugar indicado por Deus para chegarmos lá. Fale um pouquinho dessa obra. Que maravilha. Então, essa obra, pastor Ivan, ela é muito especial para mim, especialmente. É o quarto livro que nós nos inspiramos. O primeiro deles, você foi o nosso editor, foi o meu editor. Sim. Palavra de Sabedoria. Verdade, uma bela coleção de 60 sermões, início, meio e fim, e várias mensagens de reflexões. Esse foi o primeiro em 2016. Olha, só faz tempo. 2018 nasceu 100 Questões de Direito aplicadas às igrejas, e o terceiro foi o Carregadores, nós podemos falar na sequência, mas esse aqui foi agora. Eu escrevi ele nos primeiros 5 dias desse ano de 2024. Tá. Você escreveu o livro em 5 dias? Em 5 dias. Uau. Eu explico. Talvez a psicologia fala isso de hiperfoco. Tá. Eu trabalho nessa linha do foco. E eu coloquei no meu coração escrevê-lo em 7 dias. Os primeiros 7 dias desse ano. Era um projeto que eu já tinha a estrutura do sumário. Você já sabia o que você queria. O desenvolvimento das principais ideias já tinha sido rascunhado, porém eu precisava desenvolver e articular ali toda a argumentação em cima do projeto literário que eu já tinha realmente escrito. Então, em 7 dias eu vou concluir. Primeiro dia do ano, segundo, terceiro, quarto, 5 dias. No 5º dia do ano, aí eu realmente virei a noite do 4º para o 5º. Uau. Escrevendo, e é um livro que nasce de uma mensagem que eu ministrei quando tinha 15 anos de idade. Uau. E essa mensagem eu ministrei em Paranaguá,
numa das congregações, na época o pastor Elton e pastor Emerson Alves, filhos do saudoso pastor Zé Alves, eram os coordenadores da UMADPAR, da União de Jovens da Assembleia de Deus de Paranaguá. Eu congregava em Pontal do Paraná, estava começando a pregar, e essa mensagem foi uma das primeiras mensagens que eu ministrei. E preguei nesse dia. Há um lugar indicado por Deus para chegarmos lá. Pautado no texto de Gênesis capítulo 22, momento em que Deus desafia Abraão para o maior sacrifício de fé e indica para ele as terras de Moriá. É muito claro ali no versículo 3 a indicação desse lugar onde deveria acontecer o maior ato de adoração e de fé de Abraão. Então eu ministrei essa mensagem lá, tinha 15 anos de idade. 15 anos. Foi uma mensagem que marcou os irmãos, os jovens da igreja, toda a igreja que estava ali reunida. E quando eu terminei de escrever nos 5 dias, eu tenho sempre o costume nos livros não só fazer o prefácio. E essa é uma obra que ela nasce como resultado de um projeto da UMADS, da nossa coordenação da UMADS, chamado Projeto Jovens Escritores. Então eu desafiei 4 jovens para escrever um livro e nós lançarmos ele no Congresso de Janeiro. Então tinha a questão do prazo. E aí, o que acontece? Quando eu termino, tem o prefácio então do presbítero Jader Galhardo, que é o nosso, era o vice-coordenador da UMADS, então era um projeto da UMADS, ele como prefaciante. Mas sempre eu escolho pelo menos 2 ou 3 pessoas para falar sobre a obra no final do livro, as últimas páginas do livro. E na ocasião eu me lembrei do pastor Emerson Alves, que estava no culto. Naquele dia que você pregou. Nesse dia que eu preguei, e passou 23 anos. 23 anos. Todas as vezes, a gente passa às vezes 1 ano sem se ver, mas em algum momento, né, na convenção e outros eventos, a gente acaba se encontrando. E toda vez que eu encontro o Emerson Alves, ele fala dessa mensagem. Olha só. Há um lugar indicado por Deus para chegarmos lá. Várias vezes nós nos despedimos mesmo com ele lembrando da mensagem. E daí, quando eu terminei de escrever, eu falei, não tem outra pessoa melhor para falar desse livro. Sim, com certeza. Né, para fazer um comentário pessoal e tal, e teológico da obra. E o pastor Emerson escreve o último comentário do livro, falando sobre esse dia, falando sobre o momento, né, dessa ministração. Então, é um livro que tem... eu sou testemunha, é mais do que isso. Né? Esse livro, além de nós ser um referencial, que foi um marco na minha vida ministerial, mas eu vivi os princípios que nessa mensagem estão contidos. Por exemplo, há um lugar indicado por Deus para chegarmos lá. Nós falamos de 4 passos para chegarmos ao lugar indicado. Ótimo, vamos lá. Já estamos entregando tesouro aqui, vamos lá. Lição do tempo. Então, né, a questão, ele levanta de manhã pela madrugada. Então, nós falamos aqui da questão da administração, da gestão do tempo. Então tem uma série de orientações. Tem muitas pessoas que não chegam lá porque não conseguem gerir o tempo dela. Negligenciam, desperdiçam tempo. Ótimo. E uma série de irresponsabilidades com esse capítulo que eu tenho chamado aqui, dentre a mordomia que Deus nos dá, um dos capítulos mais importantes, né, da nossa vida cristã, que é a mordomia do tempo. Nós administrarmos o tempo, que é uma preciosidade, é um presente de Deus. Então, esses princípios e esses passos, eles me acompanharam, foram um norte referencial no meu ministério, na minha vida pessoal, na minha vida profissional e na minha vida espiritual. Ótimo. Porque eu começo o livro falando sobre o sentido da palavra lugar. 3 definições, pastor Ivan. Lugar dá sentido à geografia, ao espaço geográfico. Então, inevitavelmente, o nosso propósito, a nossa missão, aquilo que Deus tem para nós, está vinculado a uma geografia. Com certeza. Então, naturalmente, há um espaço, né, geográfico e físico. Mas o sentido de lugar no sentido de posição, né, de posição aí nós falamos de posição ministerial, posição profissional e também no sentido de missão. Né? Todos nós temos uma missão, que é um lugar que Deus estabeleceu para nós. Ótimo, nós podemos aqui, desculpe, mas olha só, você que está nos assistindo já pega essa revelação de Deus aqui. Então, um lugar como local geográfico, posição e missão. Então, olha só, Deus tem para a sua vida um lugar. E esse lugar ele vai ter o aspecto geográfico, posição
e missão. E missão. Ótimo. Então, grave aí, porque vem mais coisa boa aqui. Vamos lá. Então, dentro dessa definição, eu vivo realmente ao longo desses 23 anos, e aí eu entendo que foi um despertamento da parte de Deus para a gente. Eu tenho dito isso, pastor Ivan, ao longo do tempo, ministrando, pregando, ensinando, liderando, que nós somos vítimas das nossas mensagens. Uau. Nós pregamos e somos vítimas daquilo que pregamos de alguma maneira. Isso é forte. Nós vivemos aquilo que pregamos, porque isso é uma realidade do pregador, ele precisa, antes de pregar, viver aquilo que ele está pregando, mas mais do que isso, às vezes a gente é vítima daquilo que a gente prega. Então, eu tenho dito isso. E essa mensagem, ela tem sido uma referência para mim durante 23 anos. Para eu chegar no lugar que Deus tem para mim, como um sentido geográfico, a cidade que eu devo exercitar, a minha posição, e aí a posição, nós podemos definir várias questões, como sacerdote do lar, como profissional, como pai de família, como filho, né? Uma posição que você precisa estabelecer, que há um desafio dado por Deus para você militar naquele sentido. E a questão da vocação, né? Da questão ministerial, que tem tudo a ver com a nossa missão, com o nosso propósito de vida. Então, há um lugar para eu chegar lá, para vivermos essa realidade pastoral. Sim. Né? E aí eu vivi isso, eu fui testemunha viva dessa orientação que eu recebi da parte do Senhor mesmo. Sim. Então, valorizar o tempo, né? Administrar o tempo, gerir o tempo, né? E é um grande desafio hoje dentro dessa vida frenética que a gente tem. Mas, e aí, um capítulo 2 que eu coloco aqui, que é a questão da preparação. Preparação. Né? É o princípio da preparação, a lição da preparação, quando o texto diz que Deus indicou para ele o lugar, ele se levanta de manhã pela madrugada, prepara o seu jumento. Uau! Então eu falo da preparação, falo aqui do jumento no sentido figurativo, que era um meio de locomoção, de deslocamento. Então para você para você andar, né, você precisava deslocar, era um transporte. Mas ele precisava fazer alguma coisa. Ele precisava se preparar. Sim. Preparar. Que então, era a parte dele nesse negócio. A preparação é o veículo. Entendi. Que vai nos conduzir para esse lugar. Olha só. Então eu falo muito da questão da preparação. E aí eu começo a entender o porquê que a mensagem ficou gravada na cabeça dos irmãos. Preparação, né? É a chave. Ela vem antes do sucesso, ninguém cai de paraquedas, tem uma preparação, tem um treinamento, e aí falamos da questão do próprio treinamento, mas a preparação, que não é só teórica, mas é também a experiência de vida, são os desafios que você se propõe a lutar, né? E nos ensina essa lição tão preciosa da preparação. E um ponto 3 aqui, que é uma chave que tem realmente me seguido em vários momentos nesses 23 anos, pastor Ivan, que é a questão da lição da amizade. Ele tomou o texto diz muito claramente, 2 dos seus moços e Isaac. Então, esses 2 moços não era qualquer um. Eram pessoas que tinham um relacionamento com ele, pessoas que tinham intimidade com ele. Ele não ia para o maior desafio de fé dele, acompanhando de pessoas que não tinham vínculo com ele. Com certeza. Então, eram amigos. Então, eu falo da lição da amizade. E essa lição da amizade, ela tem um princípio espiritual, né, extraordinário. Você não chega a lugar nenhum sozinho, você precisa de pessoas. E aí quando eu olho para a minha trajetória e para a trajetória de vencedores, você identifica que eles não chegaram lá sozinhos. É verdade. Deus usou alguém, eles foram orientados. Então eu falo da questão da amizade. Uma das questões que a gente levanta aqui é que a verdadeira amizade, ela produz o confronto quando nós erramos. Ótimo, isso é muito importante para todo mundo ouvir, né? Não fala só aquilo que você quer. Nós estávamos falando há pouco. Mas fala aquilo que você precisa ouvir. Precisa, né? Para você crescer. Amém. Para você crescer. Então, a gente faz toda uma abordagem aqui argumentativa sobre esse princípio, o princípio da amizade, você valorizar os relacionamentos corretos, os relacionamentos que te fazem crescer, e entender esse princípio espiritual faz uma diferença grande para você chegar no lugar que Deus determinou. Então eu olho para a minha trajetória, né, 23 anos se passou tem horas que eu digo, não pode ter sido realmente eu, não foi o Espírito Santo que deu a revelação, porque eu sinceramente, pastor Ivan, as referências bíblicas todas, elas continuam lá naquele velhinho esboço, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu não mudei a argumentação teológica.
estão ali. Foi uma revelação de Deus mesmo. Amém. Claro, talvez pela nossa, ao longo desse tempo, a cosmovisão pessoal, ela muda. Sim. A gente se aperfeiçoa na argumentação. Mas as bases não mudaram. teológicas, foi uma revelação de Deus mesmo. Amém. Então, assim, a gente vive essa realidade. Eu tenho aprendido isso, né, valorizado os amigos leais, sinceros. Eu faço toda uma distinção aqui daqueles que são falsos, daqueles que são verdadeiros, que nos procuram por interesse, mas aqueles que realmente são verdadeiros e colocados por Deus. Amém. Tem uma frase de um pastor americano que diz o seguinte: quando Deus quer abençoar alguém, ele coloca um amigo na vida dessa pessoa. Olha que lindo. Então, eu tenho aprendido isso. Amém. E testificado essa realidade. Tudo que eu tenho vivido hoje e já vivi até hoje foi respaldado por esse princípio da amizade. Agora, você também é uma pessoa maravilhosa e um amigo. Então, você ter bons amigos também Sim. passa por um princípio de você também saber valorizar e ser amigo, Sim, né? Você semeia e sim. você colhe. Então, eu quero deixar claro que você é uma pessoa admirável, né? Recebo, pastor. Tá? E a gente está vivendo uma fase, já passando 23 anos, pastor, já passou. Já. 20, a gente já está tendo velhas amizades, né? Exatamente, já sabe um pouquinho quem é amigo e quem não é, né? Exato. A gente Porque já teve tempo, né? O tempo já diz quem é quem, né? E eu faço uma abordagem muito especial nesse sentido, que é um processo para você chegar no lugar que Deus tem determinado. Portas que esses amigos vão abrir, às vezes um conselho de um amigo vai te dar um novo horizonte, né? um novo jeito de você identificar as situações e mudar também. Então a gente desenvolve bastante sobre isso. E o quarto passo, o quarto princípio que a gente desenvolve aqui para chegarmos ao lugar indicado por Deus para nós é a questão da adoração. E aí tudo culmina nesse processo, né, da vontade perfeita, boa e agradável do Senhor, que é tudo para glorificar o Senhor. Nós somos o que somos para a glória dele, para adorar a ele. Então foi quando ele manifesta ali o sacrifício e eu termino esse livro aqui com uma frase, pastor Ivan, que Deus me incomodou os últimos 9 meses. Nos últimos 9 meses, Deus tem reiteradamente aprofundado essa convicção no meu coração. E quando eu estava escrevendo esse livro, eu falo no final, né, dele, como conclusão, quando Abraão apresenta o sacrifício, então o anjo do Senhor diz para ele: não precisa descer o cutelo, não. Agora eu sei que você teme a mim. E aí há um reforço, há uma renovação daquilo que Deus já tinha dito para Abraão. Dentre elas, a renovação da promessa, que ele seria pai de uma grande nação, né, e toda a bênção que Deus derramaria sobre Abraão por conta do sacrifício, da demonstração de fé que ele estava dando. Então eu falo do poder das promessas de Deus, que quando você está no lugar que Deus tem indicado para você, as promessas de Deus são renovadas e elas realmente se materializam, porque foi o que aconteceu com Abraão. Sim. E uma frase, como disse aqui, que há 9 meses ela nasceu no meu coração e ela tem sido aperfeiçoada dentro dessa perspectiva. As promessas de Deus, aí nasceu essa frase, né? As promessas de Deus harmonizam o tempo, o lugar, as pessoas e os recursos. Então, você não vai acreditar. Estava aqui no meu coração, pediu para você falar essa frase. Porque eu vi aquela sua ministração lá na vigília, aquela grande vigília, aquela mega vigília. Sim. E essa frase falou muito forte. Então eu gostaria que você repetisse mais uma vez. Sim. Porque é uma mensagem de Deus isso. Sem dúvida. Uma revelação de Deus isso. Sim. Tá? Ela começa, pastor, aqui, quando eu termino esse livro, a primeira, antes de terminar, na verdade, escrevendo ele, lá naquela mensagem, 15 anos, aos 15 anos. Uau. Eu tinha a indicação do lugar, do tempo e o lugar. As promessas de Deus harmonizam o tempo e o lugar. Mas o Espírito Santo foi ministrando no nosso coração, não só o tempo, não só o lugar, mas as pessoas e os recursos. Olha só. Então, para repetir, para ficar guardado no seu coração, as promessas de Deus, elas alinham, elas harmonizam, elas colocam tudo no devido lugar. Elas harmonizam o tempo, o lugar, as pessoas e os recursos. Uau. E aí nós terminamos esse livro e assim, é um sentimento de gratidão
e de uma mensagem que nós vivemos. Eu vivi essa mensagem, tenho vivido ela até hoje. Para você continuar chegando aos lugares, eu creio que Deus tem muitos outros lugares, né, para chegarmos, e isso vai depender, né? Vai depender de nós sabermos administrar o tempo que Deus nos dá, de realmente nos prepararmos, de valorizarmos as pessoas certas, amigas, né, amigos que Deus vai colocar na nossa trajetória, e fazermos tudo para a glória dele. Amém. Só aqui já valeu a pena, nós já poderíamos ter já. Mas tem um aqui, tá? Que foi o terceiro, né? Isso. Que quer dizer carregadores, lições extraordinárias. Fale um pouquinho também deles. Carregadores. Pastor, esse aqui carregadores. Também. Esse mais especialmente, pastor, ele nasceu 2018, 2019 por conta da gestão da Almates. Eu fui desafiado a ser o coordenador da Almates. Conta um pouquinho sobre isso, que é muito legal isso. 2018, né, tivemos o desafio de isso na história da Almates, na nossa igreja Assembleia de Deus de Curitiba. Eu tive o privilégio de ser coordenador dos adolescentes do campo, da Uniades, e também ser o coordenador dos jovens. Sim. Isso até agora foi a primeira vez. Inédito. Então já entramos, né, um registro especial que Deus nos deu a alegria. Assumimos a Uniades, fiquei 2 anos, né, duas gestão. Trabalhamos um tema muito especial, que eu tenho assim, um carinho muito especial nesses temas que Deus nos deu naquele período. Vivendo tudo que Deus tem para mim. Foi uma temática muito forte. Nós trabalhamos com os adolescentes, desafiando a plenitude em todas as áreas e tal, mas vivendo tudo. E o tema era esse: eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Amém. E segundo, né, santidade não tem idade, porque nós falamos aos adolescentes. Então, santidade não tem idade. Trabalhamos os princípios da santificação ainda nessa fase, né, da adolescência. E os 2 temas trabalhamos nessa primeira gestão. E chegou o desafio, então, da Almates. 2018, o pastor Gabi me faz o convite e fomos desafiados à coordenação da Almates num período que a Almates vinha numa crescente muito forte. O pastor Ney Silva fez um trabalho extraordinário. Naquele ano ele realiza aqui em Curitiba um evento nacional com os jovens, né, envolvendo toda a Assembleia de Deus do Brasil no Ministério Jovem. Então, o tempo de glória, né, da Almates foi a temática que ele trabalhou. Uma grande festa, né? Somos pentecostais, foi um tema que, inclusive, foi influenciador, né, para a temática nacional naquele período do Conselho Nacional de Juventude. Então, um trabalho muito extraordinário que foi realizado pelo pastor Ney. E recebo o convite, e aí o pastor Ney me dá naquela conversa informal, ele me diz... ele me disse em algum momento que aquele tema nasceu de uma conversa com o pastor Wagner, né, sobre a Almates. E aí eu fiquei, poxa, eu não tenho tema ainda para trabalhar. Na Uniades nós tínhamos os 2 temas. E trabalhamos muito fortemente, né? Várias ações, vários eventos, várias atividades dentro dessa temática. Mas na Almates, naquele primeiro momento, eu não tinha. E aí, diante dessa indicação do pastor Ney, eu fiquei prestando atenção nas conversas que eu tinha com o pastor Gabi. E dentre as orientações que ele me disse, a última naquela ocasião foi essa: eu quero ver a Almates fora das 4 paredes. Então nasce a temática da coordenação que foram quase 7 anos desse tema, né, chamados para fora. Então Almates, chamados para fora. E nós trabalhamos 4 pilares, pastor Ivan. Nessa temática, chamados para fora, nós desafiamos a liderança de jovens da Assembleia de Deus de Curitiba a trabalhar 4 pilares. Primeiro, evangelismo, que tem tudo a ver com a temática principal. Fornecer uma experiência evangelística para os nossos jovens. Pesquisas recentes nessa área de eclesiologia, de evangelismo, falavam e falam dessa tendência que nós estamos tendo como assembleanos de perder a sensibilidade evangelística. É verdade. Então, vamos despertar isso nos nossos jovens. Jovem que nunca teve uma experiência de evangelismo, e aí nós fizemos vários eventos nesse sentido, ação social, evangelismo em vários lugares. Fizemos o Hora Jovem, que foi talvez nos últimos 20 anos da Almates, a maior ação social evangelística que a Almates realizou. Um dia de ação social numa comunidade, num bairro, com múltiplos profissionais dentre os jovens.
e a evangelização casa por casa, aquele trabalho da estratégia dos balões, que era fazer o evangelismo também, né, de entrega de literatura, e os cultos realmente relâmpago, clínica da alma, e o culto evangelístico realmente na área central do bairro, da comunidade. Então, evangelismo era uma temática, um pilar. Todos os eventos, nesses últimos 6 anos e meio, nós tivemos à frente da Almades, todos eles nós desafiamos a liderança a envolver um propósito evangelístico. Então nós tivemos escola bíblica de jovens não evangélicos. Nós dávamos uma meta para os regionais, para os líderes, trazerem jovens não evangélicos para participar da escola bíblica de jovens. Bacana. Então, sábado, por exemplo, era um dia que nós dávamos atenção especial. É livre, não precisava ter nenhuma inscrição, valor de inscrição. Jovens não evangélicos. Era a meta principal nossa do sabadão. Legal. Da IBJ. Né, dentro dessa, e todas as outras atividades, nós envolvíamos um desafio evangelístico para cumprir esse pilar. A adoração, aí nós temos vários eventos. A Almades é muito forte na questão do coral, orquestra. É uma influência extraordinária. A gente tem uma paixão incrível, né, por isso. Adoração especial. Fizemos seminários de orientação também para a liderança, para os nossos jovens. E também a questão da oração. Foi um princípio que a gente adotou. Todos os eventos nós tínhamos uma oração específica, de joelhos, enfim, com um propósito. Todos os eventos antecedentes aos dias nós fazíamos propósitos de oração. Aí nesse projeto nós tínhamos a vigília de joelhos, pastor Ivan, que era aquele desafio de passar realmente uma noite em oração. Algo que muitos já perderam, né? Então, assim, foi um desafio grande nessa questão da oração. Vigília de joelho, vigília geral, que se tornou aquela mega vigília da Almades. Foi a maior vigília de jovens do sul do Brasil. Nós repetimos isso durante 5 anos. Quase 4 mil jovens. Esse último, em fevereiro, deu aproximadamente 5.500, mas tivemos... Daí eu preciso tributar isso e atribuir a essa parceria tão grande com o pastor Carlos e o pastor Ivan e toda a Assembleia de Deus, né, da Missão Integral em Colombo, que estiveram conosco. Teve uma ala, né, acho que foi muito bonito. Foi extraordinária a participação da DCMI lá nessa vigília em fevereiro, que foi uma vigília de gratidão, que encerrou a gestão Chamados para Fora, né, quase 6 anos e meio. E então, esses 4 pilares nós trabalhamos numa filosofia que Deus nos deu que nasce esse livro. Uau. Carregadores. Então, a nossa gestão, para nós atribuirmos, né, os 4 pilares e colocarmos em prática, o modelo de gestão que nós aplicamos foi uma gestão servidora. Então a ideia, e esse livro ele nasce nessa ministração aos nossos liderados, aos líderes de jovens, aos regionais e à diretoria da Almades. Nós vamos fazer uma gestão servidora. A lição dos carregadores. Não precisa citar o teu nome, vai ser uma gestão que não tem estrelismo, todo mundo vai participar. Uma liderança, porque os carregadores estavam em 4. Cada um segurou de um lado. Então, uma liderança por equipe. Nós vamos decidir em equipe, se nós realmente conseguimos executar, o mérito será da equipe. Se a gente errar, a equipe errou inteira. Não vai ter. Então, aquela filosofia, a filosofia dos carregadores. Foi a ideia que nós trabalhamos, anônimos, em equipe, persistentes, né? Chega lá na casa, a multidão não teve a mesma sensibilidade, porque esse livro é baseado no texto de Marcos capítulo 2. A base da inspiração, da aplicação aqui, das orientações, tanto para a liderança como o devocional, é pautado no texto de Marcos 2, a lição do paralítico de Cafarnaum, que foi carregado por 4 homens, mas quando eles chegam na casa, a multidão estava lá. A multidão não teve a sensibilidade de abrir alas para eles chegarem até Jesus. Então, os carregadores não desistiram. Os carregadores criaram uma estratégia que era subir o telhado, arrancar o telhado, colocar o paralítico ali na presença de Jesus. Então, nós falamos dessa aplicação. E foi 2018 e 2019. Foi a aplicação de orientação, de treinamento. Nós temos vários seminários dentro dessa linha, né, do texto de Marcos 2,
e passando essa orientação para a liderança de jovens de Curitiba. E então nasce esse livro. Nós pretendemos, né, naquela época, deixar realmente escrito. Sim. Essa mensagem eu devo ter pregado, sem dúvida alguma, 100 vezes em 2018, 2019. Esse pra mesmo poder texto, marcar as palestras, mesmo, né? Para impregnar mesmo no coração. Mesmo, né? Isso. E foi muito especial, porque despertou esse nível de liderança servidora, e era o propósito. Para realmente contribuir para o reino, fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente, né, sem esperar nenhum resultado, humanamente falando, mas da parte do Senhor. E se alegrar, né, se alegrar com a vitória do outro. Sim. E esse é o maior desafio hoje, talvez, da liderança, né? É você ver a vitória do outro, trabalhar pela vitória do outro e se alegrar como se fosse a tua vitória. Esse é um nível de liderança que Deus espera da gente. Então, lindo, e eu quero até fazer aqui um reforço. Nós acabamos de ter uma aula sobre liderança, né? Você que é líder de jovens, né? Você que é pastor de jovens, você que é um líder em geral, nessas falas do pastor Natanael, você tem aqui algumas orientações, algumas dicas, sugestões, né? Sim. Tanto de trabalhos como metodologias, pilares, para que você possa aplicar. Então já veja, né? Infelizmente o nosso tempo será curto para poder exaurir tudo aquilo que você pode trazer para ele. Mas vamos lá, eu quero apertar um pouquinho você. Manda, tá? Meu Deus. Nós queremos aprender muito nesse tempo que nós temos. Seriam muitas as lições que você poderia nos trazer do tempo em que você foi da UMADS. Eu penso que foi uma jornada linda. Você rompeu também alguns paradigmas, porque você ficou 6 anos e pouco, né? Então, é uma jornada de liderança bastante longa, né? Não é tão comum ficar em tanto tempo. Sim. Mas eu vou pedir só 3. Só 3. Meu Deus. 3 lições assim que você vai carregar para a sua vida desse período que você teve o privilégio, mas também desafios, né? Pode ser tanto de pontos positivos como de coisas que você passou, que você aprendeu. 3 lições para quem é líder nosso, para quem, né, para onde esse Believecast chegar, ele aprender com a tua experiência de UMADS. Sim. Eu tenho, pastor, e aí dentro dessa experiência da UMADS, e até muito eu quero louvar a Deus, talvez eu não sei se eu fiz isso já outras vezes, mas você me inspirou muito nessa questão dos livros. Né? Lá atrás, 2016, quando a gente falou do livro Questões de Direito, você falou, não, vamos fazer um primeiro. Eu sei que você tem material para isso. E isso foi despertado. Foi algo que realmente... Eu tenho pelo menos mais 7 projetos de livros desse cunho, devocional, teológico, né, com essas propostas. Né, transmitir uma mensagem, um princípio, uma lei espiritual. Tem mais 7 projetos já bem desenhados, né, de situações, de mensagens que nasceram de todo esse período. Mas um deles é um projeto que nós vamos escrever para os líderes. Contando toda essa experiência, não talvez no sentido de testemunho, mas de instrução. Ótimo. Daquilo que eu gostaria de talvez ter recebido, né, e a própria experiência ali, o momento, a instrução do calor, né, da liderança que nos passou. Então, assim, algumas orientações são inegociáveis e que fizeram muita diferença na nossa trajetória. Entre elas, essa questão da mentoria. E tanto aqui na lição da amizade quanto na lição dos carregadores, eu vejo muito bem ressaltado esse princípio da liderança e até como um conselho que me marcou muito. Então, assim, não andar sozinho e ter uma mentoria, ter um treinador, ter um instrutor. Isso vai se manifestar de várias formas. Você pode ter uma pessoa realmente, né? Alguém que é próximo de você, um pastor, um líder. Ótimo. Isso não precisa ser só uma pessoa, mas várias. Né? Você pode exercitar esse princípio em várias dimensões. Tem um pastor, tem um pastor da congregação, o teu pastor presidente, o teu amigo, professor, teólogo, porque você vai pegando vários pontos de vista para você chegar num nível de segurança para uma decisão acertada. Ótimo. Eu louvo a Deus
porque Deus nos despertou para isso. Então, assim, todo esse ficar quase 7 anos, e eu não permaneci até os 60 anos por conta realmente do convite, né, da convenção, do pastor da mesa diretora da nossa convenção, mas pelo pastor Wagner, né, estava tudo certo que nós iríamos até os 60 anos, inclusive planejamos, né, os 60 anos e tal. Então fecharia 7 anos de uma gestão que realmente foi nessa linha, ouvindo pessoas, pedindo conselhos, não caminhando sozinho. Ótimo. Nas mínimas decisões e nas macros decisões mesmo que fariam a diferença. Mentoramento então fez diferença. Na escolha de um pregador, pastor Ivan. Olha só. Eu ouvia. O que você acha, pastor Ivan, um exemplo aqui, desse pregador? Ouvia. Outra visão de um líder, outra visão do pastor, de um colega, enfim. E em cima de tudo isso a gente colhia as impressões, chegava a uma conclusão para uma decisão mais segura. Quantas vezes eu ouvi e fui abençoado por ter realmente tido uma mentoria. E a Bíblia diz, né, que na multidão de conselhos o rei prospera, né? Então é bíblico. Sim. Ótimo, lindo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Mentoria. Tenha realmente, se deixe ser instruído, se deixe ser aperfeiçoado, se deixe ser ministrado. E aí um princípio que nós falamos aqui. Se o paralítico não se deixasse ser carregado, ele nunca teria andado. Ótimo, bacana, então assim, bom. Tem coisas que você só vai realmente crescer, você vai ter sucesso se você se deixar ser ministrado, ouvir um conselho. E às vezes você ouve aquilo que não quer ouvir, mas é esse conselho que te confronta, que te faz crescer, que te produz dor, que você vê numa perspectiva diferente. Então, esse é um princípio. Mentoria. Realmente utilize isso. Um outro ponto que marca muito profundamente a minha gestão, e eu tenho dito isso e tenho aplicado isso. E é algo que realmente eu não consigo abrir mão por uma questão de convicção pessoal mesmo, pastor Ivan. É honrar quem trabalha. Honrar quem trabalha na sua equipe. Forma a sua equipe de liderança e você honrar aqueles que realmente estão carregando o piano com você, se esforçando, criando oportunidade para eles. E eu louvo a Deus, pastor Ivan, porque esse princípio eu carreguei desde o primeiro dia nessa gestão. Antes já estava no meu coração, a gente já aplicava isso, mas eu me lembro muito bem que eu comecei a minha fala com a diretoria, com a liderança da Almatis na época, falando disso. Eu vou aplicar esse princípio que eu acredito nele. E é um princípio que você estabelece justiça. Então, às vezes, eu dava oportunidade, isso aconteceu várias vezes, para aquele líder que estava lá na congregação mais distante da sede. Mas era um líder presente, era um líder que entregava o resultado, era um líder que realmente, dentro das possibilidades que ele tinha, ele fazia a diferença. Então, várias vezes isso aconteceu. Por quê? Você vai trazer aquele líder lá que, poxa, só tem 20 jovens, né, e está deixando de trazer um líder que tem 80 jovens. Aí a gente analisava os resultados. Poxa, o de 80 trouxe 10 jovens para a IBJ. O líder que tinha 20 congregações trouxe 18. Então o nível de efetividade, de entrega, de sacrifício dele foi bem maior. Então honrar quem trabalha. Ótimo. Quando você faz isso, a equipe melhora o ambiente da equipe. Porque você é justo, né? Exato. Então assim, nós trabalhamos essa ideia e é uma ideia que eu é um princípio que faz a diferença. Honrar quem trabalha. Em todos os níveis. E assim, não deixar de criar essas oportunidades de honra. Porque quando a gente faz isso, eu acredito que a gente, Deus se agrada quando a gente faz isso. E mais do que isso, você fortalece relacionamento e você cria um legado. Agora tem gente que te critica. Sim. Porque você não está honrando aquele que aparentemente é o estrela, que tem mais influência, que tem mais nome. Pastor, quantos pregadores que eram pregadores, que eram pessoas que realmente tinham história, tinham currículo, mas ele não caminhava com a gente no dia a dia, carregando o piano mesmo. Entendeu? E sentava na janela. Né? Então, o evento ele senta na janela. Assim, no primeiro momento nós tivemos realmente um nível de crítica elevadíssimo, inclusive, porque as pessoas diziam, não, mudou essa gestão, mudou, tal. Tive uma crítica realmente pesada nesse sentido, mas ao longo do tempo era assim, se você quiser
fazer parte, está livre e eles precisam de ajuda. Construir Mas juntos. para você tem que estar junto. Ótimo. Tem que estar junto. Então fica uma lição. É um princípio correto, só que a pessoa tem que suportar esse tempo de crítica. Sim. E depois ela vai colher benefícios duradouros Sem do que dúvida. agradar os que caem de paraquedas e quer ficar na janela. Né? Sem dúvida alguma. Ótimo. E assim, eu glorifico a Deus, pastor, porque desse período Sim. que nós permanecemos, foram quase 7 anos, né, desse período, na nossa equipe, nós tínhamos uma equipe lá em 2016, quando trabalhamos na Uniades, parte dela veio com a gente na Uniades. Então eu falo nesses 2 períodos, nós tivemos a alegria de ver o crescimento na vida de vários companheiros, amigos, né, que vai para além, né, dessa questão do cargo, né, da função ministerial, vai para amizade realmente pessoal. Mas a gente percebeu claramente um crescimento pessoal, crescimento ministerial, e isso se manifestou em várias formas. Alguém que era cooperador hoje é evangelista, nós tivemos vários exemplos disso. E esses dias, nesse nosso resumo, alguém fez essa conta, que na nossa equipe, né, durante esse período, nós tivemos 9 dirigentes de congregação que nasceu. Amém. Nesse período. Coisa linda. Passou pela nossa... Inclusive eu recebi a oportunidade para ser dirigente de congregação, atuando, né, nessa linha. O vice-coordenador hoje, o presbítero Jader, também dirigente de congregação. Então, assim, Deus honrando, né, um trabalho que a gente está fazendo juntos. Né? Então, é inegociável. O terceiro, para terminar, porque eu sei que se a gente for falar da Uniades aqui, nós temos muita assunto. Não é muita coisa boa, né? Com certeza. Mas assim, pastor, é ter mesa. Tá. É falar olhando para os olhos. Tá junto. Tá junto. Eu acho que não tem que ter... tudo que você precisa dizer, você precisa ter liberdade para dizer com carinho, com respeito, mas a comunicação precisa acontecer. Ótimo. Então, eu sempre dizia isso. Eu quero ser um líder de mesa. Isso significa que eu quero que você tenha liberdade. Olhar nos meus olhos e dizer, você errou nesse ponto. Volte atrás, porque se for nesse caminho, você está indo errado. Ou contribuir com ideias, com sugestões. Enfim, reafirmar também aquilo que a gente está fazendo certo. Mas esse canal está aberto. Né? Ter mesa. Porque um líder sem mesa, um líder que não ouve os seus liderados, um líder que não tem mentoria, um líder que realmente não deixa o canal de comunicação aberto, está fadado ao fracasso. Ótimo, maravilha. Vamos lá. Agora eu vou te colocar em mais alguns apertos, tá bom? Vamos bater fazer um bate-bola aqui. Eu vou te falar uma situação hipotética que alguém pode estar passando e que eu imagino que você já passou. Porque você está num nível já, né? E aí você dá um conselho, tá? Vamos lá. Um jovem que está começando agora. Tá ouvindo o nosso Believecast. Sim. E ele... Assim, por onde ele começaria baseado naquilo que você viveu? O que você recomendaria para esse jovem que está começando agora? Eu diria o seguinte, né? Se ele é um jovem, é um líder... e está começando agora. Fique realmente perto da sua liderança. Se envolva com a visão da sua liderança. Ótimo. Esteja presente. Esse é um caminho que vai abrir horizontes inimagináveis. Fica perto, não fica longe, se aproxima, adquira a visão. Eu tenho visto isso acontecer muito hoje também, pastor Ivan. Muita gente quer começar já sugerindo. Está começando... se submeta. Compre a visão. Depois que você aprender, depois que você realmente tiver a oportunidade de ter feito sob a mentoria de alguém, aí sim, aí você pode se permitir sonhar e fazer, né, diferente. Né? Esse talvez é uma das lições de humildade para quem está começando. Eu não quero começar fazendo já do teu jeito. Faça, se submeta a uma visão. Fique perto da visão. Esteja ali. Seja ministrado, seja humilde, aprenda, porque só pode se levantar para ensinar quem senta para ouvir, né? Maravilha, coisa linda. Vamos lá. Uma segunda questão. Toda liderança passa por luta. Você deve ter passado já por situações, perseguições. Nesses momentos, talvez uma das principais vontades que dá é abandonar e parar. O que você diria
para este jovem líder que está agora passando por um momento de tribulação? Não desista. Eu tive a oportunidade agora, nesse final de semana, pastor, de ministrar na De Perus, sábado passado agora. Eu vi as fotos, lindo, hein? Um trabalho de liderança, um trabalho realmente inovador. O pastor André Bueno. Gigante, né? Está fazendo em São Paulo. Ministrei para 500 líderes. Uau! 500 líderes. Coisa linda. Uma manhã de treinamento, né, para liderança e nessa linha prática. E eu disse lá, e repito isso porque eu tenho dito isso várias vezes, quem é líder de verdade, e especialmente em grandes momentos, eventos, né, nossa realidade assembleana, né, num congresso de jovens, se ele não pensou em desistir, é porque ele não foi líder de verdade. Então ele pensou em desistir umas 100 vezes. Com certeza. Mas não desista. Tá. Não desista porque... E aí você que está passando por crises, embates, falta de recurso, mal compreendido às vezes, na sua visão, naquilo que você está, mal compreendido pelos seus liderados e passando por provações dessa natureza. Não desista, continue, persevere no seu trabalho, ainda que você seja intimidado, ainda que você seja mal compreendido, ainda que você sofra, né, e ainda que você não realize aquilo que você queira realizar, porque tem coisas que não está na tua responsabilidade, não está na tua alçada a fazer. Então entenda esse processo, se submeta, seja humilde, mas não desista. Sobretudo, não desista. E eu tenho uma questão que aí eu quero desafiar você que está passando esse processo. Procure entender essa dinâmica. Tudo que você está passando tem lições preciosas da parte do Senhor, mas especialmente uma delas. Você ser realmente aperfeiçoado a ponto de entender que se estão fazendo alguma coisa que está sendo injusto para você, que está soando como essa injustiça, ou que você não deveria estar passando por isso, enfim, aprenda então esse princípio espiritual na sua liderança. Deus está permitindo isso acontecer para que quando você for o líder maior, uau, ou tiver um maior desafio ainda pela frente na sua trajetória, que com certeza, se você está na escola da perseguição, da aprovação, do deserto, como você queira colocar, é porque Deus está treinando você para esse tempo, para que você não faça, para que você não trate as pessoas como você está sendo tratado, uau, hoje. E essa foi uma das lições duras que eu aprendi ao longo de todo esse processo, né? Você nunca vai ver, e eu aprendi isso nesse período, você nunca vai ver Davi perseguindo ninguém. Por quê? Porque Deus estava forjando ele para quando ele fosse líder não perseguisse ninguém. Uau. Então, entenda isso, é uma realidade que nesse tempo, principalmente, está sendo, né, alvo de perseguições, né, de qualquer ordem. Acho que essa é a lição que a gente tem que guardar no coração. Meu Deus. Essa é muito boa, muito boa. Agora vamos lá. Você já sonhado que seria presidente de campo? Lá na juventude e tal? Tava lá no seu roadmap. Eu vou começar aqui, vou chegar lá e um dia vou ser presidente de campo. Não, isso não. Eu desde criança, aos 13 anos eu aceitei Jesus, embora nasci num lar evangélico, mas aos 13 anos eu tive a experiência salvadora. Foi ali que eu aceitei Jesus e comecei uma vida de fé, uma vida com Deus. Aos 14, num congresso de jovens, no conjunto Unidos pela Fé, pastor Ivan, lá em Pontal do Paraná, na congregação de Ipanema, eu recebi uma palavra profética que eu seria pregador, ministraria a palavra e tal. Na semana seguinte eu já pedi uma oportunidade para o dirigente para pregar. Olha só. Presbítero Pedro Hattick, saudoso presbítero Pedro Hattick, lá de Pontal do Paraná. E já queria pregar. E eu tive a alegria de ter, na época, o evangelista Ricardo Ariel, filho do então prefeito, na época era prefeito Seda, ele era o líder de jovens do campo. E ele viu aquela sede, porque eu queria pregar, eu não tinha... enfim, era algo que realmente me movia. Mas não tinha conteúdo, porque eu não tinha experiência, nem tinha lido a Bíblia. Tá? Então tive uma mentoria muito forte, muito especial do evangelista Ricardo na época. E aos 15 anos, então,
tinha muito tempo, naquela época já tinha lido a Bíblia, tinha feito o IBADEP, né? Fiz em 8 meses eu fiz o IBADEP, né? Comia os livros, porque eu tinha tempo, né? Então era escola e livros, né? Uau. Leitura da Bíblia e tal. Então, para quem te vê hoje e acha que você caiu de paraquedas, tem uma história aí que as pessoas não conhecem, né? Tem uma de história. Dedicação, né? Aí aos 15 anos, daí sim, eu tive as primeiras oportunidades, foi quando eu preguei as primeiras mensagens foi nessa linha. E, enfim, tudo isso foi dando realmente essa oportunidade de aperfeiçoamento, de realmente chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Amém. Mas eu tinha um sonho, na época, diante de tudo que Deus tinha feito, que eu seria pastor. Essa era a visão. Quando eu me casei, pastor Ivan, é um fato interessante. No dia que eu falei para minha mãe que eu ia casar, aos 18 anos para 19, casei muito cedo. Eu quero me casar, mãe, e tal, vou sair de casa, vou realmente, vai sair, vou casar. A minha mãe disse, você pode ser o que você quiser. Eu estava fazendo já direito nessa época. E era uma preocupação dos meus pais, porque imagina casar aos 19 anos, com 19 cedo, anos eu casei. Bastante cedo. Estava no terceiro período, entrando no terceiro período da faculdade. E a preocupação dos meus pais era, vai parar a faculdade. Sim. Eu falei, não vou parar a faculdade. Mas eu tenho um chamado ministerial, eu preciso, né? Eu não posso ficar sem casar. Encontrei a esposa, a mulher virtuosa que Deus colocou no caminho, quero casar. E meu pai a minha mãe me disse daí, muito claramente esse dia, não, eu sei que você está estudando, vai ser advogado e tal, você pode ser o que você quiser. Mas nunca se esqueça que há um chamado pastoral e você vai ser pastor. Ela profetizou, e tal. Então isso era um sonho, isso realmente era uma chamada, é uma promessa, né, desde pequeno, né, desde esse período. Então isso sim. Agora, realmente do jeito que tem acontecido, tive o privilégio de ser indicado pelo pastor Gabi, é uma coisa sui generis, né? Sim. O pastor Gabi, na época, ele indicou dois nomes, né? Em Curitiba tem um sistema de indicação dos dirigentes, né? E o próprio pastor Wagner, claro, tudo ele chancela, mas como qualquer pastor presidente chancela, mas o sistema de dirigentes indicando, né? Os evangelistas e pastores. Eu tive a alegria, né? Nessa ocasião especial, né, ter a indicação do pastor Gabi, um dos mais jovens pastores naquela oportunidade, né, indicado ao pastorado. Eu tinha 29 para 30 anos. Uau. Então foi uma bênção de Deus, e tudo tem acontecido assim, né? Porque é um propósito, a gente está se rendendo a Ele. Amém. Né, se rendendo a Ele, pastor. Podíamos seguir outros caminhos, a gente sabe muito bem disso. Com certeza. Mas se rendendo ao propósito que Deus tem, né? Pastoral, ministerial, e entendendo que essa é a vontade do Senhor para nós, para nossa família e para o nosso chamado. Coisa linda, meu Deus, né? Enfim, eu tenho tantas perguntas que eu queria te falar, mas nós vamos para uma última, tá? Maravilha. E depois eu vou te abrir para que você possa deixar uma palavra aí para todo mundo, passar os seus contatos. Eu sei que a gente está distante geograficamente, mas muito próximos, né? Sim. A gente tem um carinho muito grande por você, o nosso pastor, o nosso campo. A gente vai ter grandes oportunidades depois, né? Só abrindo um parênteses, pastor, lá a DCMI Amar e Servir. Olha aí. Lá, Assembleia de Deus Nova Aurora, Adna, Amar e Servir. Amém. Aí é nosso slogan aqui também, né? Enfim, é o nosso pastor. Debaixo da bênção dele. É o nosso pastor, é o nosso mentor, né? Eu também tenho essa alegria de caminhar com ele 17 anos, fico muito feliz. Vamos lá. Você falou muito aqui sobre um tempo. Existe um lapso de tempo entre a promessa e a realização. Sim. Pode ser que agora, neste momento, tenha gente vivendo aquele momento onde você não enxerga as coisas. Sim. Você tem a promessa só. Sim. E você passe por um período e fala, eu acho que não vai acontecer. Sim. Não só de perseguição, mas às vezes a gente, com a vida, com tantas coisas que a vida apresenta, mudanças, surpresas, né? Situações diversas que chega uma hora, né, que rompe, parece, aquele cordão que liga a esperança de que aquilo é possível. Sim. O que se poderia dizer para as pessoas que receberam como você uma promessa e estão passando esse momento, né, de será que Deus vai cumprir?
Sim. E não só essa questão do vínculo, né, pelas adversidades, que isso pode ser uma realidade na nossa história de vida, né? Sim. Mas também a questão da ansiedade. Ótimo. A gestão das emoções, né, nesse processo todo. Sim. Que é um desafio para nós. É um desafio para o ser humano, né? Especialmente para aqueles que anseiam realmente viver aquilo que Deus disse para nós, né? Sim. Eu digo o seguinte, sempre, eu vivi essa realidade em vários momentos da minha trajetória, especialmente uma delas que eu disse que na época, quando eu recebi e enfrentei aquela realidade, numa homenagem que eu recebi, eu a interpretei como uma lápide ministerial. Uau! É uma situação que foi desagradável, foi um desafio, foi uma série de circunstâncias que jogou uma nuvem, né, de desesperança, que eu não conseguia ver do outro lado realmente humanamente uma saída. E eu me lembro bem, pastor, que nesse período, inclusive, tive um conselho de uma pessoa que disse para mim, olha, cara, realmente deu errado. Não tem como você sair disso aí. Isso aí não vai acontecer. É o ponto final. É o ponto final, você morreu, aqui não tem jeito. E eu comecei a acreditar, falei, não, realmente acho que acabou mesmo, porque ele usou vários argumentos na época, não, fulano de tal, aconteceu isso, morreu, não tem mais o que fazer. Parecia plausível. Plausível, eu tinha 27 anos na época. E eu falei, não, acho que realmente ele tem razão. Só que aí eu me lembrei que de uma palavra profética que eu tinha recebido, que não seria pela mão do homem. Uau. Foi muito interessante, uma mensagem que me perseguiu. Eu disse que me perseguiu várias vezes, porque vários momentos essa palavra me acompanhou, em lugares distintos, diferentes. Eu estava tomando um café, né, naquele período conturbado, né, de desesperança, de não ter o vínculo com a realidade da promessa. E quem tem promessa passa por isso mesmo. E uma palavra que me confortou muito foi essa: não será pela mão do homem, vai ser pela minha mão. Amém. Então, vários momentos. Eu estava tomando um café no centro da cidade, Deus usava alguém, cara. Chegava lá e dizia, olha, senti de falar uma palavra para você. E não era profecia, mas era essa frase. Essa frase me acompanhou vários momentos. Eu sei que nesse momento parece realmente que as impressões sejam essas, e pode ser que realmente sejam naquele momento, mas o Deus que fez as promessas vai alinhar o tempo, Amém. vai alinhar o recurso, vai alinhar as pessoas, vai harmonizar as circunstâncias. Então eu tenho essa experiência, porque o mesmo que pode ter sido o causador de tanto sofrimento psicológico, emocional, te fez chorar, aquela palavra que alguém diz para você, vai ser aquele que vai proferir uma palavra de bênção. Amém. Vai ser uma porta, vai te abençoar. Então, por quê? Porque realmente a promessa, ela faz isso, tem esse poder de trazer luz a essa realidade. Não desista, não pode desistir. Amém. Mesmo que as circunstâncias são dramáticas. Não desista, não abandona, não arreda o pé, continua, porque vale a pena, porque Deus faz do jeito dele. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Aonde que as pessoas podem te achar? Pastor, Instagram. PR Natanael Silva. Tá lá. Temos 2 perfis lá no Instagram. Tá. PR Natanael Silva. DR, doutor, que daí tem vinculado a questão jurídica. Todas as matérias, o livro, seminários. Tá vindo aí em nome de Jesus. Pastor Carlos Eduardo está fazendo a revisão do prefácio, que ele mesmo está na sequência, vai ficar pronto, está praticamente aí na parte final da nova revisão do livro, sem questões de direito aplicado às igrejas. Pretendemos fazer o lançamento em dezembro na nossa convenção geral, na Assembleia Geral Ordinária. E você pode também no Facebook, Pastor Natanael Silva, está lá. E telefone, WhatsApp, você pode ligar a qualquer momento, é o telefone que eu tenho dito que é o gabinete pastoral. DDD 45 99 99 8 51 40. Vou repetir de novo, então, pastor, bom, isso aí, que é muito fácil. DDD 45 é o gabinete pastoral da Assembleia de Deus de Nova Aurora, onde nós atendemos. 99 99 8 51 40. Tudo assim,
esses livros e os outros todos, eles conseguem... Todos pelas redes sociais e também estão na livraria da CPAD. Opa! Aqui em Curitiba. No você pode adquirir no Centro Cívico. Na frente da Assembleia de Deus. Exatamente. Ótimo. Vamos lá. As suas últimas considerações, infelizmente... Queremos, em nome do nosso pastor, da nossa igreja, pastor, lhe agradecer, você que veio de tão longe, esteve hoje participando do Crivo aqui em Serra Azul, faz parte da comissão jurídica, tem feito um trabalho excelentíssimo e encontrou um espacinho na sua agenda, então nosso muito obrigado. Mas agora deixa uma palavra do seu coração, aquilo que tiver aí, para que os nossos participantes sejam ainda mais edificados, porque nós aprendemos muito com você. Meu Deus, obrigado. Quero deixar aqui primeiro a nossa manifestação de carinho, de gratidão. Me sinto filho da casa. Com certeza. Disse isso várias vezes já ao pastor Carlos. Repito também a você, a todo o Ministério da Assembleia de Deus de Missão Integral, Colombo. Amém. É a minha casa. Eu quero agradecer todo o carinho que a gente sempre tem recebido de vocês em cada conselho, em cada oportunidade, cada ministração, de estarmos juntos. E deixar aqui essa palavra aos líderes, a você que está participando desse podcast. Tem chamada de Deus, tem anseios no seu coração, no ministério, fazer a obra de Deus de maneira integral, de maneira fiel, leal. Não tenha medo de pisar na água fria. Essa tem sido, e daí voltando aqui àquela frase, quando a gente é vítima das nossas mensagens. Deus me deu uma mensagem nesse período todo aí que nós vivemos, nossa escola ministerial de Curitiba, Uniates, Umates. Deus me deu uma mensagem falando sobre atitude, e aquela atitude de Pedro sair do barco. Ele saiu do barco quando Jesus deu a ordem para ele, vem, e ele sai do barco, ele pisa na água fria e acontece todo aquele milagre extraordinário que é andar por sobre as águas. Então, não tenha medo, né? Às vezes ficar dentro do barco há uma sensação de comodismo, de falsa segurança, porque na verdade você não está seguro, né? Mas existe a sensação de segurança. Abandone a sensação de segurança, do comodismo, do conformismo e vem para o novo, vem para o extraordinário. E isso implica você realmente ter a atitude certa diante daquilo que Deus está direcionando para você. Eu vivo essa mensagem hoje, é o meu tema de vida hoje, é a mensagem que Deus está trabalhando no meu coração. Nós saímos de Curitiba, saímos da Umates, abrimos mão aqui de uma história de 21 anos, de uma construção, de um legado que a gente construiu juntos, com amigos, com as pessoas que Deus colocou na nossa trajetória, para viver essa realidade do chamado pastoral. E pôr o pé na água. E coloquei o pé na água. Eu tenho dito isso, colocamos o pé na água, o vento está soprando, mas nós estamos crendo. Amém. E já estamos vivendo o extraordinário. Amém. Já estamos caminhando. Deus tem feito coisas grandes lá na pequena, né, e linda Nova Aurora, a cidade de Nova Aurora que já mora no nosso coração. Amém. Estamos aprendendo a amar cada dia mais os nossos irmãos, a cidade, e temos visto a mão do Senhor. Programa de rádio, todos os dias de segunda a sexta, os eventos da nossa igreja têm sido marcados pela presença do Senhor e vivendo essa realidade. E eu gosto de dizer e pregar e ministrar aquilo que eu estou vivendo. Então, eu digo para você, pisa na água, vale a pena, vem para fora do barco, ouça a voz de Jesus e vem em direção a Ele, porque você vai viver algo incrível. Só quem tem essa experiência de sair do barco tem uma história para contar, depois da tempestade, ainda que tenha a tempestade, e você vai viver realmente o protagonismo da sua história. Meu amigo, muito obrigado. Junto. Obrigado, meu amigo. Sempre. 2 décadas já e vamos continuar muito mais. Estamos ficando velhinhos, né? Já, o cabelo está ficando branco. Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, nós estamos terminando este 2º episódio do Believecast. Agradecemos o pastor Natanael Silva e eu peço a você que você curta e compartilhe e também escreva um comentário se você gostou, se você não gostou também, mas espero que tenha gostado, e que você cite aqui temas que você gostaria ou pessoas que você gostaria que nós entrevistássemos, e não deixa de seguir o nosso canal da ADCMI, sempre em busca de conteúdos de qualidade, pessoas especiais para abençoar a sua vida. Um forte abraço, Deus continue te abençoando e até o
nosso próximo episódio. Tchau, tchau.